Boa tarde a todos. Para iniciar os trabalhos, convido a todos para rezarmos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito a vereadora Geni que proceda a chamada. Chamada. Evandro da Silva Oliveira. Presente. Fernando Tolentino. Presente. Geni Gonçalves de Melo. Presente. Geraldo Lázaro dos Santos. Presente. Heitor de Souza Ribeiro. Presente. Heriberto Tavares Amaral. Presente. Maurílio Marcelino Tomás. Presente. Reginaldo Teixeira Santos. Presente. Rosimeire Rodrigues Araújo Oliveira. Presente. Tima Aritaca. Presente. Retorna a palavra. Hoje, 1º de junho de 2020, verificado o quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo claudiense, declaro abertos os trabalhos da 11ª reunião conjunta ordinária das comissões permanentes e especiais da 4ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Cláudio, Estado de Minas Gerais. Solicito à vereadora Geni que proceda à leitura da ata da reunião conjunta ordinária das comissões ocorrida no último dia 25. Ata da 10ª reunião ordinária. Tá saindo o som? Tá. Tá baixo, né? Ata da 10ª reunião ordinária das comissões da 4ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Cláudio, Estado de Minas Gerais. Aos 25 dias do mês de maio de 2020, às 15 horas, na sede do Poder Legislativo, localizada na Rua das Crianças, número 137, Centro, Cláudio, Minas Gerais, no plenário Paulina Dutra Alves, foi realizada a 10ª reunião ordinária das comissões permanentes e especiais da 4ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Cláudio, Estado de Minas Gerais, sob a presidência do vereador Fernando Tolentino e secretariada pela vereadora Geni Gonçalves de Melo, que procedeu à chamada sendo constatada também a presença dos vereadores Evandro da Silva Oliveira, Geraldo Lázaro dos Santos, Heriberto Tavares Amaral, Heitor de Souza Ribeiro, Maurílio Marcelino Tomás, Reginaldo Teixeira Santos, Rosimeire Rodrigues Araújo Oliveira e Tima Aritaca. Presente também o presidente da Casa, vereador Cláudio Tolentino. Na sequência, foi lida e votada a ata da reunião ordinária das comissões ocorrida no dia 18 de maio, que foi aprovada por 11 votos. Iniciando os trabalhos, o presidente informou que havia dado entrada na Casa o projeto de lei 12 de 2020, que institui o programa de vacinação para a imunização dos trabalhadores do sistema de transporte urbano no município de Cláudio, Minas Gerais, e dá outras providências, de autoria do vereador Fernando Tolentino, tendo sido distribuído pela presidência da Câmara, mediante despacho, às comissões competentes para análise e emissão de parecer. A vereadora Geni Gonçalves de Melo procedeu à leitura do projeto e com a correspondente justificativa e despacho da presidência, e em seguida o procurador jurídico da Casa, senhor Rodrigo dos Santos Germini, procedeu aos esclarecimentos, extraindo o que se segue. A viabilidade do projeto depende de juízo de conveniência e oportunidade, ou seja, constitui mérito a ser debatido pelos nobres edis. A análise da competência municipal para dispor sobre a matéria acabou por dirimir a controvérsia quanto à própria legitimidade do tema, visto que restou claro que o objeto é lícito e compatível com o texto constitucional.
Além disso, o projeto de lei em análise atende aos parâmetros da juridicidade, sendo convergente com o ordenamento jurídico vigente e compatível com os princípios jurídicos administrativos, sobretudo a moralidade administrativa. Além disso, a norma em apreço não cria despesas e obrigações diretas ao Poder Executivo, uma vez que é voltada à iniciativa privada. O projeto, portanto, atende aos parâmetros da moralidade administrativa, impessoalidade e objetividade, revelando-se benéfico à sociedade, razão pela qual não foram detectadas inconstitucionalidades ou ilegalidades. Dada a palavra aos vereadores, manifestaram Fernando Tolentino, Tímara Itaca, Geraldo Lázaro dos Santos, Evandro da Silva Oliveira e Cláudio Tolentino. E como houve propostas de apresentação de emendas, o presidente manteve o projeto em comissões para deliberação na próxima reunião. Continuando, o presidente comunicou que também havia dado entrada na casa, encaminhado pela mensagem 12/2020, o projeto de lei 13/2020, que dá a denominação ao próprio público, que especifica e determina outras providências, de autoria do Poder Executivo, tendo sido distribuído pela presidência da Câmara, mediante despacho, às comissões competentes para análise e emissão de parecer. A vereadora Geni procedeu à leitura da mensagem e projeto em tela, com o correspondente despacho da presidência e, após, o procurador jurídico da Casa procedeu aos esclarecimentos, conforme a seguir extraído. Não foram detectadas inconsistências de redação, não havendo, portanto, vícios quanto à técnica legislativa utilizada, não existe vício de iniciativa, visto que é matéria de interesse local. O primeiro requisito legal de validade concerne a necessidade de legislação específica, conforme se depreende do parágrafo único do artigo 1º da Lei 11.195/2008. Este requisito, obviamente, está presente no caso em tela. O segundo requisito é a necessidade de enquadramento do bem público como próprio público, conforme rol taxativo do artigo 2º da já citada lei. No caso em análise, pretende-se realizar a nomenclatura de uma passarela ainda em construção, conforme se depreende dos documentos apresentados pelo Executivo. Os requisitos dos artigos 4º e 5º da citada lei foram atendidos. Obedecendo ao artigo 6º da referida lei, é juridicamente admissível a nomenclatura de obras públicas não concluídas, mas desde que seja acostado ao dossiê o edital do respectivo procedimento licitatório, o que não se verificou no presente caso. É de salutar relevância enaltecer que não consta nenhum documento relativo à edificação da aludida passarela, razão pela qual a documentação anexa ao projeto de lei deve ser complementada, viabilizando a aferição pelos nobres edis do que a obra já está, de fato, em execução. À luz do que fora exposto, conclui-se pela juridicidade, boa técnica legislativa, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei ordinária número 3/2020, ressalvando a necessidade de apresentação de documentos comprobatórios de que a obra se encontra efetivamente em execução, conforme o artigo 6º, inciso 2, da Lei Municipal 1195/2008. E, finalmente, necessidade de apresentação de declaração de que nenhum dos edis que votaram na proposição tem relação de parentesco com o homenageado, à vista do artigo 5º, parágrafo único da mesma lei. Colocado o projeto em discussão, manifestaram o presidente da Casa, vereador Cláudio Tolentino, Evandro da Silva Oliveira, Maurílio Marcelino Tomás, Geni Gonçalves de Melo, Rosmeire Rodrigues Araújo Oliveira, Reginaldo Teixeira Santos e Tímara Itaca. E foi emitido o parecer das comissões, tendo o relator da matéria votado pela tramitação da matéria e seguiram o seu voto a revisora vereadora Geni Gonçalves de Melo e o presidente da comissão, Fernando Tolentino. Votaram pela deliberação da matéria os vereadores Fernando Tolentino, Rosmeire Rodrigues Araújo Oliveira e Reginaldo Teixeira Santos, nesta ordem.
relator, revisor e presidente da comissão especial. Encerrando, o presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a reunião e convocou os edis para a reunião conjunta ordinária das comissões, prevista para acontecer no próximo dia 25 de maio, às 15 horas, na casa. Eu, Elisa Regina Azevedo, assessora legislativa, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai por mim, pelo presidente e demais vereadores, assinada. Cláudio, 1º de junho de 2020. Retorno a palavra. Obrigado, vereadora. Gostaria de registrar a presença do presidente da casa, vereador Cláudio Tolentino. A ata está em discussão. O vereador queira se manifestar, peça a palavra. A ata está em votação. Os que aprovam permaneçam como estão, os que rejeitam, levantem-se. A ata foi aprovada por 10 votos. Informo que deu entrada na casa o projeto de decreto legislativo número 3/2020, que assusta o decreto executivo número 468, de 11 de maio de 2020, que dispõe sobre reajuste de tarifa para o serviço comum de transporte coletivo urbano municipal e determina outras providências, de autoria dos vereadores Tim Maritaca, Jani Gonçalves de Melo, Evandro da Silva Oliveira, Reginaldo Teixeira Santos, Maurilo Marcelino Tomás e Geraldo Lázaro dos Santos, tendo sido distribuído pela presidência da Câmara, mediante despacho, às comissões competentes para análise e emissão de parecer. Solicita a vereadora Jani que proceda à leitura do projeto em tela, com a correspondente justificativa e despacho da presidência. Projeto de decreto legislativo número 3, de 19 de maio de 2020. Susta o decreto executivo número 468, de 11 de maio de 2020, que dispõe sobre reajuste da tarifa para o serviço comum de transporte coletivo urbano, municipal e determina outras providências. Os vereadores que abaixo subscrevem, no uso de suas atribuições legais, consoante lhe facultam o inciso 1 do artigo 157, bem como o inciso 17 e parágrafo único do artigo 85, ambos do regimento interno desta Casa, apresenta o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Fica sustado o decreto número 468, de 11 de maio de 2020, que dispõe sobre reajuste da tarifa para o serviço comum de transporte coletivo urbano municipal e determina outras providências, nos termos do artigo 85, inciso 17 e parágrafo único da resolução número 87, de 27 de dezembro de 2006, regimento interno da Câmara Municipal de Cláudio, Minas Gerais, combinado com o artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Cláudio, Minas Gerais, 19 de maio de 2020. Tim Maritaca, vereador. Geni Gonçalves de Melo, vereadora. Evandro da Silva Oliveira, vereador. Reginaldo Teixeira Santos, vereador. Maurilo Marcelino Tomás, vereador. Geraldo Lázaro dos Santos, vereador. Justificativa. O princípio da legalidade constitui uma das garantias fundamentais do cidadão contra o poder arbitrário dos governantes. A previsão constitucional do artigo 37 da Constituição Federal determina que a administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do Estado deve obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, publicidade, finalidade, motivação e interesse público. O regimento interno desta Casa atribui ao Legislativo o poder de sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Artigo 85, inciso 17, combinado com o parágrafo único. O decreto número 468, de 11 de maio de 2020, que dispõe sobre reajuste da tarifa para o serviço comum de transporte coletivo urbano municipal e determina outras providências, e além de mostrar momentaneamente imprudente, demonstra um aumento injustificável muito acima da inflação do período, com distorções de percentual entre as tarifas e sem qualquer comprovação de estudos e planilhas capazes de embasar o alegado reajuste. Ademais, não se mostra salutar a alegação de que o reajuste possa ser consequência das políticas
adotadas pelo município em razão da pandemia causada pelo Covid-19. A uma, porque se trata de situação transitória. A duas, porque não pode o gestor público adotar a oneração à população como a única forma de eventual reequilíbrio contratual. E a três, porque tal possibilidade de equilíbrio momentâneo já é previsto nas políticas de iniciativa de governo federal, no intuito de manter os empregos, o que pode ser entendido para a empresa prestadora do serviço público de transporte. Ora, estamos diante de uma situação de força maior que exige renegociação de todos os contratos, como visto diariamente pela iniciativa privada. É óbvio que o setor público mantém suas particularidades, mas diante da pandemia atualmente enfrentada, cabe em especial ao gestor público o bom senso em busca da manutenção da oferta dos serviços prestados, mantida a qualidade, mas sem ofensa financeira aos munícipes. Diante da relevância da matéria, requeremos a tramitação em caráter de urgência nos termos regimentais desta Casa. São essas as razões que nos levam a solicitar a aprovação do projeto de decreto legislativo que ora submetemos à deliberação dos nobres parlamentares desta Casa. Cláudio, Minas Gerais, 19 de maio de 2020. Tim Maritaca, Evandro da Silva Oliveira, Maurílio Marcelino Tomás, Geni Gonçalves de Melo, Reginaldo Teixeira Santos, Geraldo Lázaro dos Santos, vereadores. Despacho, Presidência da Câmara. Vistos, etc. Nos termos do artigo 155 do Regimento Interno desta Casa, com a redação que lhe foi dada pela Resolução número 132/2012, distribuo o projeto de decreto legislativo número 3/2020, susta o decreto executivo número 468, de 11 de maio de 2020, que dispõe sobre o reajuste da tarifa para o serviço comum de transporte coletivo urbano municipal e determina outras providências, de autoria dos vereadores Tim Maritaca, Geni Gonçalves de Melo, Evandro da Silva Oliveira, Reginaldo Teixeira Santos, Maurílio Marcelino Tomás e Geraldo Lázaro dos Santos, para análise e emissão de parecer das seguintes comissões: Legislação, Justiça e Redação, Fiscalização Financeira e Orçamentária, Administração Pública, Habitação, Transporte, Infraestrutura e Planejamento Urbano. Solicito à Secretaria da Casa que tome todas as providências cabíveis e necessárias, objetivando dar o regular andamento ao processo legislativo. Cláudio, Minas Gerais, 26 de maio de 2020. Cláudio Tolentino, presidente. Retorno a palavra. Passo a palavra ao Procurador Jurídico da Casa para proceder aos esclarecimentos sobre o projeto em tela. Boa tarde, nobres vereadores. Boa tarde a todos os presentes, serventuários e quem assiste a reunião da Câmara transmitida pelo YouTube. Trata-se de um projeto de decreto legislativo de autoria de 6 vereadores da Casa, que visa sustar um decreto do Executivo que determinou o reajuste de tarifas de transporte público. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que não existe vício de competência. Os vereadores, eles têm plena legitimidade para propor o decreto legislativo, o que se depreende do artigo 144(2) do Regimento Interno, em conjunto com o artigo 157(1), também do Regimento Interno. O decreto legislativo, ele se equipara a uma lei ordinária, ele tem força de lei, ele é basicamente uma lei, com a exceção de que ele não é promulgado pelo prefeito. Ele é promulgado pela mesa diretora da Câmara. Por essa equiparação à lei, os vereadores, isolado ou conjuntamente, podem propor. Por isso, não há vício de iniciativa. Com relação à técnica legislativa utilizada, de igual modo, não existe vício. A redação é adequada, é coerente, o texto apresenta coesão e é compatível com a Lei Complementar 95 de 98, que determina as técnicas de redação aplicáveis. Com relação à juridicidade
do decreto legislativo também não apresenta vícios. O decreto legislativo é compatível com o ordenamento jurídico, não apresenta vícios de moralidade e atende aos princípios norteadores da atuação do Poder Legislativo. Ele é convergente, não se verifica nenhum vício oculto em relação ao projeto. Finalmente, vamos analisar a legalidade e a constitucionalidade desse decreto legislativo. E eu vou pedir a atenção de Vossas Excelências, que a matéria exige um certo detalhismo aqui na hora de explanar. Eu gostaria de ressaltar para Vossas Excelências que o presidente da Casa, o vereador Cláudio Tolentino, solicitou ao Poder Executivo que encaminhasse a essa Casa de Leis a documentação relativa a esse reajuste de tarifa, por meio de ofício, o que foi atendido pelo prefeito municipal e já se encontra no dossiê diversos documentos à disposição dos edis. O edital da concorrência pública, né, que deu origem ao contrato administrativo, o respectivo contrato, a publicação do contrato, comunicação de restrição de uso de assentos, que foi feito pelo Poder Executivo, solicitação de reajuste feito pela empresa, parecer favorável pelo Departamento de Obras da Prefeitura, parecer favorável também da Advocacia Geral do município, o decreto que efetivamente aumentou o valor da tarifa, que está sendo impugnado aqui, e um pedido de subsídio por parte da empresa. É dizer o seguinte: o Poder Executivo apresenta vários documentos que, em tese, justificam esse aumento. O Poder Executivo, documentalmente, inclusive com fórmulas matemáticas, apresenta aqui a justificativa do reajuste da tarifa. Porém, a minha análise ela é independente disso, porque o decreto legislativo, que é o que eu estou analisando, ele serve, nos termos do artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal, para sustar atos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar. Ou seja, eu só posso utilizar o decreto legislativo para sustar um ato do Executivo que seja ilegal, que seja contrário à lei. E isso não se verifica, no caso, em análise. Aliás, bem ao contrário disso. O artigo 107 da Lei Orgânica do Município estabelece de uma forma taxativa que as tarifas dos serviços públicos serão fixadas pelo Poder Executivo. Então, isso está na Lei Orgânica do Município de Cláudio. As tarifas dos serviços públicos serão fixadas pelo Poder Executivo, tendo-se em vista a justa remuneração. Ou seja, o Poder Executivo, ao proceder ao reajuste das tarifas de transporte público, ele age nos exatos termos do artigo 107 da Lei Orgânica Municipal. Ele age nos termos da lei, exatamente como a lei delimita. Ele não está exorbitando o seu poder regulamentar. Como ele não está exorbitando o seu poder regulamentar, não cabe atuação da Câmara Municipal para tolher o exercício de uma competência legal do Poder Executivo. É bom ressaltar que a Lei Orgânica do Município de Cláudio não fixa outros requisitos para o reajuste de tarifa. Ela diz que cabe ao Executivo, mediante justa remuneração. Ela não fala o que é justa remuneração. Essa justa remuneração, encontramos um lastro de legalidade nela na documentação apresentada pelo Executivo. Porque o reajuste perpetuado está em consonância com o edital da licitação. Está em consonância com aquele contrato que foi lavrado. E ele encontra-se justificado. Lembrando que eu não estou adentrando no mérito do ato. Estou adentrando apenas no aspecto jurídico da questão. O Poder Executivo agiu em conformidade com a lei orgânica. Se ele agiu em conformidade com a lei orgânica, ele não exorbitou
o poder regulamentar. Se ele não exorbitou o poder regulamentar, não cabe decreto legislativo. Isso é uma interpretação literal da lei orgânica em conjunto com a Constituição Federal. Aliás, já caminhando para a parte final do parecer, quando lemos a justificativa dos nobres vereadores, fica claro que há uma questão, inclusive um termo utilizado, de bom senso, que o aumento não dessas tarifas teria ocorrido num momento inviável. Mas veja bem, quem fixa o momento do reajuste das tarifas é o Poder Executivo. E se o Legislativo utilizar do decreto legislativo para questionar o bom senso, o momento de um reajuste, ele vai estar questionando, dizendo em outras palavras, a discricionariedade do Poder Executivo. Ele vai estar questionando a conveniência e oportunidade desse aumento. E a conveniência e oportunidade, o poder discricionário, é um poder do Executivo. A gestão da cidade, a gestão dos serviços públicos, ela cabe ao Executivo. Ela não cabe ao Legislativo. O Legislativo pode se utilizar do decreto quando ele constata uma ilegalidade. Mas isso não está presente. Está sendo questionada pela própria natureza do decreto a conveniência, mas não a ilegalidade. Tanto que não foi relatada nenhuma ilegalidade. Não se constata uma ilegalidade aparente no ato do Executivo. O Executivo age, segundo o parecer, nos termos da lei. E por agir nos termos da lei, não cabe a interferência do Legislativo, sob pena também de interferência e de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Para terminar, eu vou apenas ressaltar que vícios reflexos, vícios indiretos e vícios outros que não decorram da legalidade, obviamente, não estão à margem de acontecer. Porém, o legislativo aqui, ele é um fiscal da lei. Eventuais vícios de motivação, eventuais vícios implícitos, eventuais vícios de interpretação, eles devem ser aferidos pelo Poder Judiciário, não pelo Legislativo. E o decreto legislativo ele não pode ser usado, como aqui me parece ser, como um mecanismo de interferência no governo, porque ele exorbita da sua função constitucional, que é de apenas sustar os atos do Executivo quando exorbitam o poder regulamentar. Eu opino, portanto, pela ilegalidade e inconstitucionalidade do projeto de decreto legislativo. É a minha manifestação, retorno a palavra. Passa a palavra ao representante do Executivo, caso queira se manifestar. Senhor Orlando. Boa tarde a todos. Pessoal, quando nos foi levada a matéria, né, essa iniciativa do decreto, nós achamos por bem vir explicar também, que pese toda a documentação já encaminhada e as ponderações do procurador, que são corretas, e nesse sentido a gente quer, primeiro, enaltecer, né? Existe uma preocupação dos vereadores com tarifas, afinal de contas, vamos dizer que seria um preço público que as pessoas, né, pagam para utilizar do transporte coletivo. Mas é justamente o que muito bem colocou o doutor procurador ali, que isso é uma fórmula matemática. Isso não é uma questão meramente discricionária do Poder Executivo. O Poder Executivo licitou um serviço público e colocou-se regras, tanto no edital como no contrato, para que esse contrato, para que a fórmula matemática inicialmente estabelecida na licitação fosse, né, anualmente ou periodicamente revista para que a concessionária tenha condições de prestar um bom serviço. Então, é justamente nesse sentido que a gente vem também
comparecer aqui à presença de todos, para deixar claro que não é uma vontade, ninguém quer aumentar a tarifa pública, mas é uma necessidade, né? O prestador de serviço, ele tem que ter condições de prestar o serviço, em boas condições de higiene, de qualidade, né? De horário, de cumprimento de horários, cumprimento de rotas. Isso tudo tem que ser atendido para que a concessão possa prosseguir, né, na prestação de serviços. Então, deixamos aí, né, toda a matéria, toda a informação matemática das tarifas, e qualquer outra dúvida, permanecemos lá à disposição para esclarecer. Quem faz esses cálculos é o Departamento de Engenharia, mas eu não consegui trazer o Nenzinho aqui hoje, porque ele está em campo, trabalhando, mas vem, né, justamente para esclarecer que tudo foi feito dentro da lei. É um cumprimento de contrato, né, para que a gente possa continuar com o serviço disponível. Mas, de toda forma, a gente agradece. Eu acho que o papel é esse mesmo, né, a Casa Legislativa tem o dever, sim, de entender, né, por que houve o aumento e também de estar sempre buscando o que é melhor para a população. Mas também não podemos nos distanciar das nossas obrigações contratuais. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui na casa e nos mantemos à disposição lá no Executivo. Muito obrigado. O projeto está em discussão. Caso os senhores vereadores queiram manifestar, peçam a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Reginaldo. Boa tarde a todos, pessoal que nos assiste. Eu quero me dirigir, né, principalmente ao público presente e também à população que nos está nos assistindo. Foi colocada a questão formas matemáticas, né? Então eu rogo a mesma forma matemática. Será que essa forma matemática desse preço das passagens, a população vai ter condições matematicamente de pagar e continuar com o seu transporte nos dias a dia, do dia a dia de trabalho, diante dessa pandemia? Então, o trabalho do vereador é justamente isso, é prezar pela moralidade. O trabalho dos governantes é manter a estrutura e a sobrevida da população. Essa preocupação desse vereador, como essa fórmula matemática, eu quero só saber se matematicamente a população vai conseguir sobreviver diante dessa situação. Se não haveria outras situações, outros mecanismos de se resolver essa questão, né? Como eu fiquei até impressionado, o requerimento veio, né, rapidamente, né, prontamente foi respondido, e eu tenho até um requerimento feito ao presidente da casa, porque tem uma documentação, já tem mais de 3 meses que eu estou esperando, até hoje não chegou. Essa documentação chegou relâmpago, né? A questão de interesse, ela é super interessante nessa questão, né? Então, eu continuo, né, prezando pela questão da moralidade. Eu acho que esse aumento, nesse momento, não seria uma coisa moral a ser feita. Acho que poderia haver outras questões. Retorno a palavra. A palavra continua com os vereadores. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereadora Jani. Dispensa as formalidades. Está dispensado. Uma boa tarde a todos. Hoje, pela manhã, tive a oportunidade de ter acesso a essa documentação que veio, né, que foi solicitada pelo nosso presidente. Está de parabéns. Realmente, a gente precisava até de mais tempo. Então, numa breve análise, eu tenho algumas ponderações a fazer. Análise preliminar, porque realmente o tempo foi curto. Eu vi que o dossiê ele tenta justificar o aumento do preço das passagens, né? Então, analisando, pude perceber o seguinte: a empresa alega que está tendo prejuízo, ela falou até em valores, mas eu não anotei aqui. Ela está pedindo uma indenização por causa do Covid-19. Ela pede a modificação do contrato. Na verdade, ela pede outros itens, muitos outros. Não é só esse aumento que ela está pedindo. Na realidade, hoje temos as empresas, hoje todas as empresas estão tendo prejuízo no município e até no país, né? Não é só no município de Cláudio. A empresa reduziu os horários, com certeza, né? Nos dias em que houve paralisação, que agora já está tudo voltando ao normal. Então, deixou de ganhar, deixou de gastar também, com certeza, né? Eu não me
atreveria a falar em cálculos e números aqui, que não é do meu ramo. Mas uma análise preliminar deu para perceber isso. Ela alega que não tem reajuste há 2 anos. Mas será que esse reajuste tinha que ser exatamente agora? Nesse momento difícil que os munícipes estão passando, todos? Né? Pode ser que as pessoas prefiram andar a pé e que essa situação com reajuste possa não ser resolvida. Eu tenho notícias que muitos trabalhadores estão preferindo caminhar para não pagar, porque ficou mais difícil pagar, né? No momento em que a gente sabe que as empresas estão negociando, e na maioria das vezes, os horários dos trabalhadores estão sendo reduzidos e também os salários reduzidos. E aí vem o aumento da passagem. E lembrando que se nós estamos aqui na tentativa de resolver e levantando esse debate, que está sendo muito construtivo, gostei de ver o respeito conosco aqui hoje por parte do Dr. Orlando e dos demais colegas, porque é muito importante a gente ter essa oportunidade de discutir, mas com respeito, não com deboche, com crítica, que já aconteceu em outros momentos. Eu já pude perceber. Hoje eu estou assim, muito feliz podendo ouvir e falar e ser respeitado, né? E principalmente os munícipes sendo respeitados. Então, esse reajuste ele não é garantia de que a empresa vai ficar no município. Na verdade, a empresa está fazendo pressão e o município cedendo. É o que eu pude perceber numa breve análise. Pode ser que venha mais exigências depois, porque pressão é assim, se eu cedo a primeira, vem a segunda, a terceira e mais algumas depois, né? Agora, quanto ao decreto municipal, não tenho vergonha nenhuma de ouvir que nós tentamos e que o nosso procurador está considerando ele legal. É a tentativa. O povo está pedindo, o povo está nos cobrando, nós temos que tentar fazer alguma coisa. Fiquei surpresa quando eu vi que estudar lei é muito difícil, mas quando eu vi que o doutor Rodrigo já manifestou ali, inclusive, que o decreto municipal ele está correto, porque ele está previsto na nossa lei orgânica, que é vago, inclusive, no artigo 107, fala que o executivo pode fixar tarefas de forma justa, mas não explica como que é a forma justa. Então, justo, um acha justo, outro não acha, né? O que seria justo no momento que estamos vivendo? De pandemia, de problemas, de gente pedindo cesta básica a todo momento, de pessoas pedindo cobertor, que chegou o frio, está complicado, né? Bom, diante dessa breve análise, eu, por fim, quero dizer o seguinte: o artigo 37 da Constituição Federal fala que os princípios da administração pública são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e outros mais. O decreto pode estar atendendo ao princípio da moralidade administrativa? Eu quero perguntar para o nosso procurador. Ele está atendendo esse princípio? Porque, a princípio, eu julgo que ele não deveria atender só um princípio da legalidade. Eu gostaria que você me respondesse, por favor. Muito obrigado. Retorno a palavra, presidente. Vereadora, só para esclarecer, o decreto do Executivo ou do Legislativo, que você me pergunta? Do Executivo. Fazendo um esclarecimento adicional. Os princípios indicados pela vereadora no artigo 37 da Constituição, legalidade, parece que o decreto do Executivo atende categoricamente. Ele está sendo feito conforme a lei orgânica, né? Conforme foi dito anteriormente. Impessoalidade e moralidade são dois princípios que se misturam muito. Quando fala-se em moralidade administrativa, vereadora, e aí falando para todos, mas de uma maneira bem específica para a senhora pela dúvida. A moralidade, ela exige um juízo de valor, um juízo subjetivo. A moralidade administrativa é um conceito que foi sendo construído ao longo de anos na lei, na doutrina, na jurisprudência, para proibir que o poder público, seja ele qual for, executivo, legislativo ou judiciário, se valha de uma manobra
legal, aonde ele se utiliza de um artifício previsto na lei, ele pratica um ato que seria legal, mas visando um favorecimento pessoal, um favorecimento de terceiro, de alguma parcela específica da população, ou seja, lá de quem for. A moralidade administrativa, portanto, ela visa evitar isso, evitar a prática de atos que sejam legais, em substância, essencialmente legais, mas que sejam imorais, que não sejam éticos. Afirmar se o decreto do Poder Executivo é ou não moral ou imoral é algo que foge da alçada da minha responsabilidade técnica, porque exige um juízo de valor, exige uma análise de mérito. E essa análise de mérito, ela deve ser feita pelos vereadores que integram a Casa Legislativa, não pelo procurador. O que eu posso é explanar o que é a moralidade, né? Conforme estou tentando fazer de uma maneira mais transparente possível, me fugindo até dos conceitos jurídicos para que Vossas Excelências possam compreender de uma forma clara. Eu alegaria imoralidade se eu tivesse verificado no decreto do Executivo algum indício de imoralidade. Mas isso não foi verificado. O projeto, o decreto do Poder Executivo, ele segue todas as etapas previstas no edital e previstas na lei, inclusive com fórmulas matemáticas e tudo mais. Essa análise da imoralidade, ela vai caber realmente aos vereadores, porque do ponto de vista jurídico não foi detectada nenhuma imoralidade, muito embora o conceito seja aberto e subjetivo, e passível de ser determinado, se for o caso, por Vossas Excelências. O contrato, vereador, o edital de licitação e o contrato administrativo, ele estabelece todo um procedimento de reajuste das tarifas, né, com a aplicação primeiro de uma fórmula matemática para aferir a tarifa base, depois uma tarifa secundária, cálculos sendo feitos pelos representantes do executivo, não pela empresa, prevê um procedimento de reajuste, uma tomada de decisão que cabe toda na mão da administração pública. Estou aqui lendo no meu parecer, porque hoje realmente eu li essa documentação de um canto a outro. Todos os documentos apresentados pelo Executivo eu li. E não me pareceu imoral. Sob o ponto de vista jurídico, ele não me pareceu imoral, mas é um conceito aberto e compete a Vossas Excelências determinar a eventual imoralidade. Muito embora, para mim, o decreto atende aos parâmetros da moralidade administrativa. Retoma a palavra. A palavra continua com os vereadores. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Timuritac. Desliga o microfone aí. Boa tarde a todos. Então vamos aos fundamentos. Eu acho que a gente está discutindo aqui a moralidade, o nosso jurídico falou que não tem, mas esse contrato foi feito ano passado, onde o Brasil estava em alta. O Brasil estava com óleo diesel a quase R$5, e caiu 50 centavos. Agora, eu quero o nome de quem que essa documentação chegou, quem foi a comissão que avalizou isso. Por quê? A comissão não olhou externamente. A situação do Brasil hoje, nós estamos com o PIB abaixo, está caindo. A empresa que está lá dispensando, pagando funcionário, vai pagar em cima dessa passaginha. Isso é imoral. Eu não concordo com a tese, com o relatório do jurídico, mas eu respeito, que eu tenho que respeitar. A imoralidade é onde a impessoalidade da pessoa, dos atos, do momento instante. Quer dizer que se eu tenho um contrato antigo, igual nós temos um da Copasa, que está todo mundo sofrendo aí, que o prefeito não arreda um pé para fazer nada. Agora, o que é isso? Isso é imoral? Imoral é um decreto desse, que em plena pandemia podia ter sido iniciado em setembro. Agora a empresa, ela, por exemplo, estou apertado com o Covid, eu preciso de dinheiro, prefeitura vem me dar. No dia que ela disputou a licitação, ela ganhou num preço menor. Entendeu? Aí faz um contrato desse absurdo, que dá um aumento acima de inflação que não tivemos, foi 4%.
Agora vem cá e falar que não é imoral? Esse projeto é imoral. Esse decreto tem que ser derrubado. E eu fico preocupado com os senhores vereadores. Que nós estamos aqui hoje é para defender a população. Agora, o que o prefeito podia fazer? Está aqui o representante hoje, o senhor Orlando. O que fazer? Chega lá, gente, vamos suspender esse aumento, faça ele em novembro. O dia que vai ter eleição, que todo mundo vai pedir voto na casa dos outros aí na rua. Que são, depois vai fazer um bando de safado. Vereador é assim, irresponsável. Esse decreto do prefeito não pode acontecer. Está caro, isso vai cair no colo da população pobre. Eu tenho carro, a maioria aqui tem carro. Ninguém não vai para a Russinha de a pé aqui, ó. Tem um punhado na beira do asfalto. Conta de R$1, o cara vem e volta, é R$12 por dia. Agora vem cá, fala que esse projeto não é imoral. Isso é imoralidade absurda. E eu fico preocupado, vereadora Geni. Sua pergunta foi muito boa, que eles não pensaram a situação do Brasil, não. As professoras que cortaram, estão ganhando R$800, cortaram até o pó de giz dela, sem que o Estado está pagando para segurar as professoras. Como é que ninguém fala isso? Isso também é imoral. O que está fazendo isso aqui com a população é um absurdo. E agora eu fico vendo vereador que está dentro dessa casa, que tem que defender o povo, que é cobrado da rua, para não chegar e conversar. Faz raiva. Eu vou até te chamar, que eu fico meio estressado, sabe por quê? Que eu vejo o dia que a Câmara tem que atuar de forma, nós tentamos negociar, segura o aumento para novembro, segura, no dia das eleições, qual que todo mundo vai pedir voto, não pode segurar 30 centavos, mas o óleo diesel ficou 40, qual o prejuízo que tinha antes? É por conta que suspendeu a empresa de ônibus que transporta aluno, que vocês sabem que tem aluno transportando dentro dessa lotação, isso é uma denúncia que chegou até mim. Aí agora não está tendo aula, o Fundeb parou de pagar para a empresa, ela está quebrando. Espera aqui, você tem conchago? Teve empresário que disputou a licitação aqui, comprou um ônibus financiado da rede Bancob, e foi lá e não fez o contrato dele. Ele tinha ganhado a licitação, vereador Maurilo. Então você vê que a situação está muito complicada, diferente do que você está pensando. Agora, a gente tem que ter responsabilidade com a população pobre, que o rico, ele come um sanduíche, ele pede um táxi, traz. Mas e o pobre? E as empresas que estão parando aí? Eu estou vendo empresa que vai parar aí semana que vem. Ninguém está olhando isso. Agora, por conta de 30 centavos, 40 centavos ou R$1, não poder segurar até novembro, e tira R$400 de pó de giz das professoras, que é a maior vergonha que tem nesse Cláudio, que nunca valorizou um professor do jeito que ele merece. Então, agora, eu falo com vocês, vereador, vamos pensar. Eu acho bacana até a pronúncia do nosso jurídico, porque ele mostrou, mas hora nenhuma se diz nesse decreto que esse projeto é legal, o decreto é legal. Hora nenhuma. A gente só falou bom senso. O que é o bom senso? É a ética. A pessoa que tem bom senso sabe ouvir o ponto que a população precisa. E o poder público está aqui para respeitar a população, não os seus contratados. Chega então amanhã a empresa de lixo MLS, eu quero um aditivo. Coisa foi aplicada aí numa empresa de dados, que eu já estou olhando já. Então, eu acho uma vergonha esse decreto. Eu não queria derrubar o decreto de prefeito, nunca pensei isso na minha vida, mas onde não tem diálogo, que a prefeitura não... O prefeito tem um ano que ele não vem nessa casa. Entendeu? Por que não vem cá? Está com medo de alguma coisa, que aqui é a casa dele também, que é a casa do povo. E aqui que o povo tem que ser representado pelos vereadores que não representam. E todo mundo está cobrando, e todos aqui já foram cobrados. Pelo amor de Deus, chega-se num acordo. Eu sou um cara que fico revoltado, converso, mas tem que ter um acordo de que a representatividade da população tem que ser mantida. Suspende o preço do decreto. Essa empresa, se fosse já tinha ido embora há muito tempo. E ela tem contrato, que ela, no dia que ela botou o nome na licitação, ela sabia que o preço dela é esse. Ou ela já está esperando um aditivo no outro ano. Espera aqui. Então fez um contrato, deu licitação, já tem um aditivo com 2 anos? Tem com 1 ano? Quero aqui. Então isso aí. Então agora, olha as contas. Agora vocês falam meio matemático, você explicou o jurídico. Faz as matemáticas então. Essa matemática não está entendendo, não. Se ela é acima da inflação, um aumento. Sem que tudo está retroagindo, a inflação passada era 6, esse ano está caindo para 3. Tudo está caindo, então que matemática é essa? Eu não tenho esses dados. Até eu sugiro, Geni, que esse projeto, a gente vai pedir vista nele, que eu vou passar para a nossa contadora e fazer esse levantamento. Ele tem que ser mais esmiuçado, sabe por quê? Isso agora virou, sabe por quê? Que eles estão dando aditivo, sendo que tudo está barateando e aumentando o preço. Eu nunca vi isso, não. É a primeira vez que eu vejo isso acontecer numa cidade, onde se tudo cai, o custo de vida cai, a pessoa sem dinheiro e a prefeitura aumenta. Quando chegou o IPTU da minha casa, que eu vou questionar na semana que vem, acima da inflação, entendeu? Manda, se pagar, passou, se não pagar, fica por isso mesmo. Então, eu acho assim, chega num consenso, é melhor, suspenda, passa isso para no dia da política, outubro, novembro,
que até lá a população talvez já voltou ativa, a gente não sabe a pandemia, é um caso atípico que deve ser respeitado. A imoralidade desse decreto é essa, que não foi respeitado a vida da população que está enfrentando fila aí, ó, pedindo cesta básica, a gente nem falou uma coisa certa. Cadê a verba da alimentação que vem para pagar os meninos que não estão passando nas casas? Se não estiver chegando na casa deles, eles não estão pedindo cesta básica para o vereador, não. E para a população, hoje nós temos entidades passando aperto, professores sendo cortados na carne. O que é? O professor dando aula à distância? Tá, mas ele tem um computador, ele tem a CEMIG dele. E aí, quem paga isso? Alguém já pensou quem paga isso? Você fica na frente do computador ali, ó, ele tem que escanear um papel. Quem está pagando isso para ele? Agora você vem cá e faz uma covardia dessa, com o professor e com o povo pobre. Que povo rico, quem tem carro, tá bom demais. O álcool caiu a 2,65, eu abasteci hoje. Entendeu? O óleo diesel, 50 centavos. Pergunta os caminhoneiros. Então tá aí. Então agora, eu não vejo onde tem moral um decreto desse aumentar, nesse momento. Agora, se chegar, por exemplo, novembro, o Brasil tiver voltado ao normal, Cláudio, graças a Deus, estamos no outro patamar, muito mais tranquilo, mas isso chama moralidade. A moralidade não é só roubar, não, meu amigo jurídico. Não é só isso, não. A moralidade é você, com a população, por isso chama princípios da administração pública, razoabilidade. Isso a gente escuta todo dia. Então, fica meu desabafo. Eu sou uma pessoa assim que, vou até, depois que todo mundo falar, vou pedir vista desse decreto, para não ser arquivado, que pelo coisa que está aqui, ele tem que ser arquivado. Aqui arquiva pela inconstitucionalidade e pela legalidade, é o parecer que o nosso juiz deu, mas nós temos que provar para ele que está o contrário. Aí eu vou pedir a nossa amiga que trabalha contadora para fazer esse estudo para a gente. Vou mostrar que é acima da infração. E quero ver, pegar a cotação de preço disso, cotação disso, e vamos fazer. Então, eu só sugiro isso aí, que depois eu vou pedir a vista do projeto, entendeu? Para mim fazer isso dentro de uma semana e cobrar do pessoal. Retorna a palavra, presidente. Obrigado. Você quer pedir a vista do projeto ou deixa em discussão? A palavra continua com os vereadores. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Heitor. Boa tarde a todos, pessoal que nos assiste. Boa tarde, pessoal também que nos acompanha aí por redes sociais. Durante o debate do projeto, eu até parabenizo a Geni, porque eu acho que ela, realmente, alguma coisa a gente tem que observar, né? Essa é uma casa de debate, de discussão. Eu achei muito bonito o que ela falou. Embora o projeto ser inconstitucional, como nosso procurador Rodrigo confirma, né? Ele é inconstitucional. Ilegal ou inconstitucional? Apenas, se me permite uma questão de ordem, vereador, só para realmente arrematar, eu opinei pela ilegalidade e inconstitucionalidade do projeto de decreto legislativo. Legislativo, sim. Isso que o projeto do executivo, a meu ver, é legal e constitucional. Isso, é sobre isso mesmo. Só para arrematar, e até esclarecendo os outros dois vereadores, a vereadora me pegou de surpresa com a pergunta, mas aqui, entre aspas, e eu coloco aspas enorme, é como se eu estivesse na representação do Poder Judiciário, entre aspas, tá, gente? Por favor, não estou pegando o Judiciário, mas eu estou atestando a legalidade. Isso se chama sistema de freios e contrapesos, é o que está previsto na Constituição. Então, eu vou me pautar pela lei. É bonito de ver o debate político dos dois lados, situação e oposição, visando sempre o bem do município. Mas eu tenho que dar sempre meu parecer sem entrar no aspecto jurídico. Eu tenho que ser imparcial, porque esse que é o papel do jurídico na casa. E quem fiscaliza o executivo é o Poder Legislativo. Então, meu parecer ele não é vinculativo, ele é um parecer jurídico. Compete a vossas excelências, vereadores, votarem o projeto, conforme a consciência e conforme uns convencerem aos outros, porque quem fiscaliza o executivo é o Poder Legislativo. O Poder Legislativo são vossas excelências, não é o procurador jurídico. Sob o ponto de vista jurídico, e aí para terminar, vereador, sob o ponto de vista jurídico, tudo isso que vossas excelências colocam, de não ser momento adequado, de poder reduzir, de poder ser um tiro no pé, de poder ser prejudicial à empresa, ao executivo e tal, eu não posso adentrar nisso. E sob o ponto de vista jurídico, tudo isso tem outro nome, administração da cidade. E a administração da cidade é ao executivo. Certo ou errado, o executivo vai colher os frutos desse ato de gestão. É um ato de gestão.
sob o ponto de vista jurídico. Mas, sob o ponto de vista legislativo, Vossas Excelências têm plena liberdade e autonomia para derrubar o meu parecer. Eu opino pela ilegalidade do decreto legislativo e pela legalidade do executivo, sob o ponto de vista jurídico, só para deixar de uma maneira bem clara, porque eu acho que eu posso ter sido redundante anterior. Obrigado, vereador. Retorno a palavra. Eu que agradeço. Para mim ficou bem claro, mas muitas pessoas, com certeza, na população, talvez não vão entender isso com tanta clareza. Mas, voltando ao assunto, Geni, parabenizo pelo que você falou, realmente é muito importante, porque acertando ou errando, o importante é o esforço, né? Eu acho que não cabe crítica se alguma coisa não foi aceita como poderia, né? Porque tem todas as questões, legalidade, moralidade, constitucionalidade. Então, realmente, só que a minha justificativa, né, depende disso, porque eu acredito que existem muitas formas, além da política, né, que vem dos fake news e outras coisas, e quero me defender dessa forma, porque parabenizo todos, né, autores do projeto, mas como ficou bem claro que o projeto, pelo parecer nosso e do nosso procurador, foi inconstitucional, igual ele falou, isso quem cabe a nós. Então, para mim, seria muito difícil eu votar favorável a um projeto que, até o meu entender, foi inconstitucional. Mas fica de parabéns para todos e a gente trabalha junto na nova forma de poder melhorar. Igual o Tim falou, que vai tentar outros recursos. Eu acho bacana, eu acho bonito essa maneira, né, de trabalhar mesmo, é isso. E é se esbarrando, é dando certo, é correndo atrás. Uma parte, vereador? Sim. É só para dar uma contestada também a respeito do parecer jurídico, ele analisou o projeto que veio de lá. Ele fez as contas em cima dele com um relatório falando que esse aumento está verdadeiro? Uma dúvida que eu tinha. Se você levou, por exemplo, na inflação, na redução de combustível, para ver se tem um aumento. Ou você só baseou no contrato? Você baseou no contrato, não é isso? Eu baseei no aspecto jurídico, eu não adentrei no mérito matemático da questão. Existe uma fórmula onde a inflação é um dos índices, ela influencia na fórmula, mas ela não é absoluta, e não há, nem na lei, nem no contrato, nada que diga que o reajuste tem que ser inferior à inflação. Se houvesse essa previsão, eu já faria que seria ilegal. Mas eu não refiz as contas, só deixando isso claro para o Dortim. Eu não refiz as contas e não entrei no mérito matemático, até porque isso seria uma responsabilidade do Executivo. Ele está exercendo a prerrogativa deles, se eles estiverem fazendo certo ou errado, a responsabilidade é deles. Então, eu não refiz as contas, vereador. Retorno a palavra. Então, que aí a gente, obrigado pela parte, até eu vou pedir o visto, né, depois que o pessoal falar. Mas eu me referi mesmo só ao projeto legislativo. Então, depois você dá um parecer seu agora que não é favorável ao projeto, a gente prova que o projeto, na semana que vem, se eu for aceita a minha vista, né, a gente prova que está aí, talvez ele pode até mudar o relatório. Retorna a palavra. Ok, muito obrigado. Retorna a palavra. A palavra continua com os vereadores. Presidente. Com a palavra, vereador Evandro. Dispenso formalidades. Está dispensado. Boa tarde a todos. Que bom essa discussão toda aqui, né, Geraldo? Para ver como que esse projeto, simplesmente, a gente entrou com esse decreto legislativo, é sobre o que a gente está ouvindo na rua. Mas que você está ouvindo também, né, Heitor? O aumento de passagem e tal. O que a gente está querendo aqui justificar agora é o momento do aumento. Então, hoje, até na hora do meu almoço, eu tive aqui com a colega Geni, com o doutor, a gente foi olhar o dossiê da empresa, né, Geni? Que veio agora, igual o Reginaldo mesmo falou, engraçado, que quando o documento que vem a favor deles, ele vem rapidinho, os que a gente pede demora um tempão, né, alguns, né? Mas isso aí vem ao caso, vamos ver, deixar para depois. Aí você veio falando, o pessoal podia, uma associação de bairro, podia entrar com advogado, uma associação civil, pública, que era mais rápido que levar na promotoria. Se levar alguma coisa na promotoria, vai se arrastando por meses e meses. Se alguém entrar com uma ação civil pública, é pá e bola, é rapidinho. Mas isso aí ninguém não entra, porque chega na hora do pega para capar, um pula para a janela, outro passa debaixo da porta, a gente fica a desejar. A gente está tentando aqui, é o público, né, Tim? A gente está aqui, foi eleito, foi para defender o público, e tem muitas coisas que a gente vai debater aqui,
Nessa hora a gente está aqui fiscalizar o executivo, né, Maurício? Nessa hora aqui, que eu não gosto de falar não, mas nesse momento eu sou José Rodrigues, né? Como se fosse na passada, era Dalberto, se tiver igual o Maurício estava, o Tindor, você ia fiscalizar o executivo. Mas só que depois que a gente sai daqui, tem umas más línguas, alguns que olham diferente, fala que a gente está com maldade contra o José Rodrigues. Mas a gente foi eleito para fiscalizar o executivo. Só que tem algumas pessoas que levam para o outro lado. Aí é difícil, só que o momento. O Orlando falou muito bem, mas o momento foi prezado pelo movimento da Covid-19. Eu fiz um levantamento nos postos de gasolina, baixou o petróleo. Aí foi como foi na justificativa, diz que a empresa perdeu 70% nos valores, mas aí como que foi reduzido mais de 50% nos horários? Aqui dentro da cidade, era de hora em hora, passou para de meia em meia hora. E aí? A justificativa só que perdeu 70%, mas não, como que eles ganharam também? Mas não teve na justificativa. A gente está olhando isso aqui, é a população. Então, aí veio na justificativa alguns que estão falando aí, mas se não tiver aumento, a empresa vai devolver. Como? Então ela paga multa. No contrato não tem multa? Ou foi feito igual o do empresa da Copasa, que foi dado aqui a condição de água de esgoto para a Copasa? Foi dado. Hoje, no contrato da Copasa, só o executivo que leva desvantagem. Ou esse foi feito também? Não foi, acredito que não foi. Pelo poder que vocês têm lá, vocês olham muito para a população, acho que não foi feito isso não. Aí, então vão ao caso, se ela devolver, falar, eu não quero mais não, vai lá na Translar amanhã ver se eles não vêm fazer. Faz um contrato de emergencial, nessa Covid-19, pode fazer um contrato emergencial, qualquer empresa. E outra, aí, se nessa pandemia agora, o executivo, o que ele tem que prezar? Principais bases da administração, execução dos serviços públicos, não é, Maurício? Então ela, o que ela vai lá? Vai lá e requisita os ônibus da empresa, ela pode fazer isso, requisita, põe lá na garagem, põe o motorista da prefeitura dirigir os ônibus. Isso aí não vem na justificativa. Só que a gente não está aqui para brigar com o executivo, nem ninguém, só está falando que não é hora do aumento para a população pagar, que é os trabalhadores, os que mais estão levando. Executivo, vocês veem que está tomando um prejuízo muito grande, mas quem está caindo nas costas do trabalhador? Entendeu? Se, por exemplo, igual o Tim falou, das professoras que tiraram o aumento, está certo. Então foi tirado, acho que foi depois de um consenso para não dispensar, não foi, doutor Orlando? Tudo bem, mas só que então economizar, mas como é que não está economizando agora? Você não podia deixar para novembro esse aumento que está passando para a empresa. Que ela também está ganhando em cima disso, não foi os números que eu fiz no dossiê, não, que eu acompanhei com a Geni hoje na hora do almoço, teve eu e ela aqui com o doutor, a gente olhou, em números, aqui se fala em números, mas a população não quer saber de números. Ela quer saber se tem um bom senso, simplesmente isso que a gente fazer. Igual a gente foi fazer esse decreto agora legislativo, deu para ilegalidade, nem se o meu pai estiver lá no túmulo e vier aqui, eu não vou votar num projeto, mesmo se for meu, eu não vou votar, porque ele é ilegal, eu não voto nunca. Mas só que vão pôr a mão na consciência, que já, a gente vai falando aqui que não vota, mas que já foi votado projeto ilegal aqui, foi. É só pôr, alguns já votaram. Põe a mão na consciência. Retorna a palavra. A palavra continua com os vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Geraldo Lázaro. Senhor presidente, membros da mesa, amigos vereadores, público presente, servidores da casa, uma boa tarde a todos. Nós estamos levando o debate pela moralidade. E, no meu entender, faltou entendimento, diálogo. Que se isso acontece, acredito que esse bom debate que está acontecendo, vereador Evandro, poderia ser evitado. Mas é bom acontecer esse debate pelo outro lado, para nós valorizarmos o trabalho da casa, que é conhecido como a Casa do Povo. E nós estamos aqui para defender o povo. Nós não estamos aqui
para poder brincarmos de ser vereador e nem, em outras situações, ser convivente com qualquer situação. O entendimento, o diálogo, ele é fundamental. Quando se falou, aí eu estou dizendo no executivo, sobre a possibilidade desse aumento, até então, quem decide é o executivo, juntamente com a sua equipe, com a sua assessoria jurídica, com o responsável pelo transporte coletivo, que é o departamento, que é a Secretaria de Obras. Traga conhecimento, gente. Eu não estou dizendo que qualquer decreto que o prefeito for assinar, que ele tem que trazer a nosso conhecimento, não. Mas numa época dessa de dificuldade, e nós, 11 vereadores, ainda sermos o culpado do aumento, eu, por exemplo, eu não sabia que ia ter aumento. Então nós não somos culpados. O executivo é culpado? Entre aspas, não. Porque a empresa foi lá, prestou conta, explicou a situação dela e tudo. O problema é o momento que nós estamos vivendo. Essa tensão, esse nervo, essa preocupação. Agora, se existe o entendimento e o diálogo, resolvido. Tudo resolvido. Mas, infelizmente, não aconteceu. O decreto está aí, o nosso assessor jurídico já deu pela inconstitucionalidade. Sim. O problema maior, nós estamos saindo agora da parte técnica. Nós estamos indo para tudo que nós estamos vivendo no momento, que é o que, infelizmente, deixa tudo nesse bom debate que nós estamos tendo. É o momento. E eu, quando presidente dessa casa, e hoje como vereador, eu sempre peço diálogo, entendimento. Tudo fica mais fácil. Porque depois de tentar o diálogo, vereadora Geni, o entendimento, se ele não existir, aí sim, aí cada um caminha a seu modo. Mas é isso. Retorna a palavra e vamos viver cada dia a dia aí com tudo que está acontecendo. Igual a Geni falou muito bem, a nível de Cláudio, de Estado, de Brasil. Mas está faltando. E aí fica bem mais fácil trabalhar. Retorna a palavra, obrigado. A palavra continua com os vereadores. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereadora Rosmeire. Boa tarde a todos, né, que estão nos assistindo, os representantes do Executivo. Eu quero aqui colocar a minha fala, vereador Tindora, sobre o que você falou aí de diálogo, né? Pelo que eu tenho vivido aí vamos falar nos últimos 3 anos e meio, né, que ainda falta 6 meses para terminar o mandato, infelizmente, eu não vejo isso, não. A gente sente na pele que as coisas são colocadas de outra maneira, se mesmo que com uma conversa não haveria diálogo. Seria colocado desse jeito e colocado também na imprensa da maneira que foi colocado. Então, é uma posição sua, né? Eu tenho que respeitar, mas eu discordo. Isso aí não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. Sempre aconteceu. E nos últimos anos, pior ainda, né? Isso aqui não precisa nem falar. Quanto ao parecer do nosso procurador jurídico, que fala da inconstitucionalidade e ilegalidade, a gente tem que ter aí um cuidado muito grande ao votar esse projeto, se for votar favorável, porque isso depois pode vir
depois é contra nós. Igual já aconteceu muitos casos aqui, alguns casos aqui na Câmara, nós temos um exemplo, que é o nosso vereador aqui, o Reginaldo. Então, a gente tem que pensar, é ilegal, é inconstitucional? Como todas as vezes o vereador Maurilo fala aqui, nós temos que confiar na palavra dos nossos assessores jurídicos. Eu confio no que eles falam. Por quê? Porque eu não sou advogada. Eu não sei interpretar uma lei como eles interpretam, como eles estudam, né? Quantos anos de estudo. Sou leiga no assunto. Estive na prefeitura, o Orlando aí é prova, né? Doutor Orlando. Conversamos muito com o prefeito também. Essa empresa já tinha pedido aí um reajuste em fevereiro deste ano. A gente sabe que o contrato, ele permite isso, o prefeito pediu para guardar, né? Talvez, vamos pensar, às vezes a hora não foi a ideal, porque hoje a desculpa toda é o Covid-19, vamos falar a verdade, para tudo. Tudo é o Covid, tudo é o coronavírus. Tudo. Nada que se fala, não deixa de se falar em coronavírus, né? Então, isso foi colocado. A gente tem que pensar muito, se a gente votar favorável a sustar um decreto desse, o que pode acontecer com o transporte das pessoas que ainda precisam de transporte e têm condição, né? Eu sei, 50 centavos é difícil, é apertado. Para nós, não. Nós temos um salário excelente, né? Vamos falar assim. Todo mundo poderia, quem sabe, até ajudar mais. Quando o vereador fala aí de cestas básicas, a vereadora, que a gente ajuda antes de ser vereador, a gente já ajuda todo mundo com cesta básica, com roupa, com comida, com vários exames, consultas, é a vida inteira. Eu acho que equivale a gente pontuar, né? Eu acho que, como vice-líder do prefeito, eu tenho até que falar isso, que a Secretaria de Educação, ela entregou cestas básicas para todos os alunos da rede municipal. Confirma, doutor Orlando? Todos os alunos. E não foi cesta básica simples, não. Foi cesta básica ótima, né? Com frutas, com ovos. Pode falar. Isso. No critério. Pelo Conselho da Educação, não é isso? O Conselho reviu, né? Quem que seriam os que precisavam e entregou. Então, essa parte foi feita. Concede uma partezinha? Você espera só um pouquinho? O Podgiz, o vereador aí, Timaritaca, né? Hoje também me foi perguntado que recebeu 50% do salário, que não veio o Podgiz. Isso aí está no decreto que foi feito no dia 29 de abril, na portaria 103, que todas as diretoras passaram aí para a educação, para as professoras. Então, eu vejo assim, que nós temos que, vai ser pedido um pedido de vista, né? Isso aí é um direito de cada um, vista, sobrestamento, isso é do regimento interno da casa, mas quando a gente vai votar um projeto que esteja ilegal e inconstitucional, isso depois pode dar na nossa cabeça. Então, a gente tem que refletir muito, amadurecer a ideia, muito louvável aí os vereadores, né, o que vocês propuseram a fazer, mesmo que seja colocando o povo contra os outros vereadores, porque isso acontece, né, não tem problema. Política é isso aí, a gente tem que acostumar, e se não acostumar não pode ficar na política, tem que sair, porque isso acontece todo dia, toda hora, e não é só em âmbito municipal, estadual e federal, nós estamos vendo isso todo dia, mas a gente tem que pensar bem. Então, aqui, eu falo assim, que é muito complicado mesmo, a gente sabe disso, porque nós somos procurados a todo momento, né? Como diz o vereador, às vezes faltou aí um diálogo, mas também porque os 5, 6 vereadores não foram até o prefeito para saber e para conversar. Então, aqui fica a minha fala, estou só dando aqui a minha posição e tentando explicar um pouquinho sobre o que eu penso. Pode falar? Está liberado. Vereadora, quando você fala das cestas básicas, eu queria te perguntar, porque não foi essa informação que eu recebi. Como foi mesmo a distribuição? Eu vou pedir o doutor Orlando para falar para nós, porque ele vai ter mais capacidade de falar. Que não é assunto, né, em pauta do que nós estamos discutindo.
Pessoal, Mas é importante saber, a população é importante saber. não há dúvida que é necessário saber. Mas eu também me reservo, né, a minha pasta, que é a pasta do planejamento. Eu participei da ocasião, onde vieram, né, decisões em cima de algumas resoluções que estavam saindo lá na área de educação, mas a dona Yara que falaria, né, que pode passar isso com o devido detalhismo que merece, né, para a informação não ficar de forma distorcida. Então, nesse caso, eu peço que vocês, né, diligenciem ela, para ela falar o critério direitinho. Eu sei que passou isso, me parece, pelo Conselho da Merenda Escolar. Teve uma votação lá nesse sentido, para poder se achar o mecanismo de fazer. Tá? Pessoal, mais uma vez também eu queria agradecer. Olha, a casa tem que discutir. É salutar. A democracia, ela é construída em cima da discussão. Uma coisa lógica, né? Quando se trata de contratos administrativos, que é o assunto que me trouxe aqui, né, isso tudo tem um tempo de resposta, né? Concordo plenamente, né? Todos nós aqui, nossos corações estão abertos às dificuldades que as pessoas estão passando na rua. Mas existe um regramento para os contratos, né? Precisa de ter resposta, né? A empresa tem seus direitos lá. Então, é o que eu estou dizendo. Em que pese, talvez não ter sido o melhor momento, mas a empresa tem que ter uma resposta porque é uma situação legal. Tá? Então, quero agradecer a oportunidade de falar, parabenizar a todos, né, que de alguma forma estão discutindo o assunto. E é assim mesmo que a gente constrói, né, Tindora? Quem sabe num próximo momento, numa próxima discussão, a gente possa ampliar mais essa possibilidade aí, né, de ver como fica, né, os valores das tarifas e etc. Então, eu quero agradecer a oportunidade, vereadores, vocês estão de parabéns, e pedir também para vocês darem licença, que eu tenho que voltar, né, porque vocês vão continuar aí nas discussões da casa, e quero deixar os agradecimentos mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Só para encerrar aqui, para eu devolver a palavra, Rosimeire, eu perguntei, porque eu vi um decreto federal em que dizia que a merenda seria distribuída em forma de cesta básica, mas, a princípio, não seria para todos os alunos. Eu vou me informar melhor. Tá. Muito obrigada. Retorno a palavra. Presidente, eu então termino aqui minha fala. Podemos até, Geni, fazer um ofício ou um requerimento, né, para a secretária de Educação. Como eu participo aí do conselho, posso até trazer essa informação, se você quiser. Né? Eu tenho a informação, mas como eu não vou lembrar dos detalhes agora, eu prefiro não falar, para não errar no que eu vou falar. Eu devolvo a palavra, presidente, e a minha posição é essa. Então, que a gente tem que mesmo refletir e pensar, né? Porque depois as consequências poderão vir até nós. Então, a gente tem que saber o que nós estamos fazendo, igual já aconteceu, leis que foram votadas e depois veio aí a correção. Né? Teve que fazer a correção dessas leis. Então, muito obrigada, retorno a palavra. E boa tarde a todos. A palavra continua com os vereadores. Presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Maurildo. Senhor presidente, demais que compõem a mesa, novos colegas, pessoas que nos assistem, boa tarde a todos. Como é bom, né, estar aqui hoje para poder estar discutindo a respeito desse decreto. E esse decreto, quando nós iniciamos ele, o pensamento primitivo é de olhar a questão de quem necessita do transporte urbano. E hoje, devido à Covid-19, nós temos uma outra cidade, Cláudio, nós temos outro estado, nós temos outro Brasil. E eu gosto, tia Maritaca, de citar um exemplo. Nós estamos num ano que vai ter uma eleição. A causa pétrea não pode ser mudada. E o que pode acontecer? Pode acontecer de mudar. E o que nós queremos aqui nesse momento é uma coisa não para sempre, é sustar esse decreto até passar a pandemia, correto? Então nada mais justo do que isso, indiferente de estar legal. A lei federal também, a lei eleitoral é uma lei. Então, o que acontece? Então, estou muito tranquilo aqui porque nós precisamos colocar no lugar do outro.
Como seria eu sair da minha residência para poder trabalhar lá do outro lado da cidade e ter esse aumento se o meu salário for reduzido? Porque as empresas estão se organizando, né, para poder sobreviver, né? O governo federal está colocando uma parte para as empresas para elas não mandar embora. Então está fazendo. O município também precisa fazer. Essa é a hora do administrador mostrar: eu estou aqui para fazer a diferença. É aqui. Porque trabalhar só com dinheiro é fácil. Eu também você distribui, eu vou pagar esse contrato aqui. Então agora é a hora. Inclusive, esse decreto, Geraldo Lázaro, não vem em boa hora. Não veio. Se eu tivesse vindo antes, estava cumprindo a lei, e se tivesse depois, mas nessa hora eu não tenho coragem também de autorizar um aumento nas passagens dos ônibus também não, devido ao momento, indiferente do que foi apresentado ali. Então, parte, vereador. Te concedo a parte. Coisa, gente, que a gente tem que olhar muito, todos os contratos na pandemia podem ser revistos. Todos os contratos. Desligou. Todos os contratos na pandemia podem ser revistos. Entendeu? Nós estamos dentro da pandemia. Isso aqui que o Zameiro falou, faltou diálogo, falou, não, essa tribuna então ela é muda. Que eu quase quebrei ela falando semana passada para tentar conversar, para não precisar de acontecer isso. O vereador Tindora sabe disso, vereador Lázaro, você sabe disso, a Meir sabe. Não está faltando diálogo, não. O que convém, aí falta diálogo do lado do executivo. O que é diferente, ruim para o povo. Agora eu falo assim, o Covid, Meir, assim, não debatendo, mas só para dar uma pincelada de algumas palavras suas que eu achei assim, o Covid está aí, não é porque não é uma pandemia. Isso é grave. E o Covid, para a prefeitura cortar, é bom, mas, entendeu? Para ajudar a população, é ruim. Ela não quer tirar da própria carne, mas a prefeitura de Carda vem batendo recordes de arrecadações. Eu estou aqui, a Meire, mas o governador, vou para 8 anos. Nós saímos de 32 milhões para 62, vereador Mauro, dobrou a arrecadação do município. Parabéns ao prefeito, que sabe aonde tirar da população o dinheiro. Mas agora que a população precisa desse retorno de aumento que teve nos cofres públicos, é um simples. 50 centavos. A gente pensa 50 centavos. O cara ganha R$700 por mês, que está reduzido o salário. R$800. Ele vai na Rocinha e volta 2 vezes, Maurilo. Por dia é R$12. Vezes 30 é 300. Ele paga 400 da casa que ele está pagando no financiamento, que agora foi até suspensa pela Caixa. Mas ele tem que ter alimentação, ele tem a família, ele está dentro de casa. Então, assim, falta de diálogo não foi. O Geraldo Lázaro nem ia assinar com nós, ele assinou porque ele viu que a população está necessitando, né, Geraldo? Você viu que é um trem imoral, entendeu? E eu vejo assim, hoje a situação, analisar o contrato, sendo que todo contrato é flexibilizado na pandemia, e isso aí está em lei, tem julgados em cima disso. Então, por que não flexibilizar o nosso? Por que não prorrogar? E retorna a palavra, Maurilo. Muito obrigado, bem lembrado, vereador Tim, pode usar a hora aqui nesse estado. Então, senhor presidente, essa proposta nossa, no momento, nós acreditamos, né, vereador Reginaldo, que é a melhor para o momento, né, e nós precisamos de um apoio de todos. Por quê? Quem representa o povo são os vereadores. É a primeira degrau da escada. Então, nesse momento, o povo de Cláudia, que as pessoas que residem aqui e trabalham aqui, deixam sua força de trabalho aqui, precisamos de nós. Então, eu não sei o andamento que vai ser, o vereador Tim disse que talvez vai pedir uma vista aí para poder trazer números, isso é importante. Presidente, é só rapidinho, só para a gente fazer os levantamentos, por conta que devido a esse processo chegou hoje, né, a gente tem que ter, para mim pensar, talvez eu possa chegar semana que vem, eu falei, não, beleza, legalmente está tudo certo o decreto do prefeito, concordar com ele, mas, e a situação? A gente não sabe. Muito obrigado, retorno a palavra. A palavra continua com os vereadores. O pedido de vista do vereador Tim Moritaca ao projeto de decreto legislativo número 3/2020 foi deferido por essa presidência. Vamos agora ao item 15. Informo que daremos continuidade aos estudos do projeto de lei número 12/2020, que institui o programa de vacinação para a imunização dos trabalhadores do sistema de transporte urbano no município de Cláudia, Minas Gerais, e da outras providências, de minha autoria. Observe que o procurador jurídico da Casa já procedeu às explicações sobre o projeto em reunião anterior,
mas passa a palavra ao mesmo para considerações complementares, caso entenda necessário. Parece o vereador Cláudio Tolentino vai apresentar uma emenda em conjunto com o vereador Tim Maritaca. Eu vou aguardar, presidente, a apresentação das emendas e manifestar após as emendas. Retorno a palavra. Posso fazer a leitura, presidente? Emenda número 1, modificativa ao projeto de lei número 12, de 18 de maio de 2020. 1. Da proposição. Apresenta-se essa emenda ao projeto de lei número 12 de 2020, que institui o programa de vacinação para imunização dos trabalhadores do sistema de transporte urbano no município de Cláudio, Minas Gerais, e da outras providências, para alterar o artigo 2º do projeto, passando mesmo a conter a seguinte redação. 2. Do contexto. Artigo 2º. O programa de vacinação previsto nessa lei será destinado a todos os trabalhadores do sistema de transporte urbano que atuam em contato com a coletividade, incluindo trabalhadores das empresas privadas, taxistas, mototaxistas e demais profissionais autônomos, desde que exerçam função de motorista, cobrador, auxiliares ou outras cujas atribuições exijam contato com o público em geral. 3. Da justificativa. Apresentamos a presente emenda para adequar a redação do projeto de lei, visando especificar de maneira clara e taxativa a inclusão de taxistas e demais profissionais autônomos como destinatários do programa de imunização instituído. Para tanto, contamos com o voto de nossos pares, edis na aprovação da emenda. Cláudio, 27 de maio de 2020, Cláudio Tolentino, vereador, e Tim Maritaca, vereador. Retorno a palavra. Passa a palavra ao assessor jurídico da Casa para que proceda aos esclarecimentos sobre o projeto e emenda em tela. Tem uma outra emenda aqui, vereador Cláudio? Tem. São duas. Retoma a palavra para a leitura da segunda emenda. Assim, achei que era duas vias. Desculpe. Emenda número 2, aditiva ao projeto de lei número 12, de 18 de maio de 2020. 1. Da proposição. Apresenta-se essa emenda ao projeto de lei número 12 de 2020, que institui o programa de vacinação para imunização dos trabalhadores do sistema de transporte urbano do município de Cláudio, Minas Gerais, e da outras providências, para incluir os parágrafos 1º e 2º ao artigo 4º do projeto, com a seguinte redação. 2. Do contexto. Artigo 4º, parágrafo 1º. Tratando-se de trabalhador autônomo, os custos da imunização serão suportados pelo mesmo. Parágrafo 2º. Caberá ao Poder Executivo Municipal proceder à imunização dos servidores públicos, cujas atribuições se enquadrem ao objeto dessa lei. 3. Da justificativa. Apresentamos a presente emenda para adequar a redação do projeto de lei, visando especificar de maneira clara e taxativa a inclusão de taxistas e demais profissionais autônomos como destinatário do programa de imunização instituído, bem como especificar, no mesmo sentido, a abrangência da norma em relação aos servidores públicos que laboram no transporte de passageiros. Para tanto, contamos com o voto dos nossos pares edis na aprovação da emenda. Cláudio, Minas Gerais, 27 de maio de 2020, Cláudio Tolentino, vereador, e Tim Maritaca, vereador. Senhores vereadores, eu vou confirmar o parecer dado na semana passada em relação ao projeto e as respectivas emendas, atestando a legalidade, constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Não existem vícios de competência nem de redação. Eu vou só esclarecer para os vereadores, me pareceu que alguns vereadores ficaram um pouco confusos em relação ao objeto desse projeto de lei. É um projeto de lei de autoria do vereador Fernando, que institui a obrigação de que todos os trabalhadores do sistema de transporte urbano, transporte coletivo, que trabalham em contato com passageiros, de estarem imunizados. E essa obrigação pelo projeto é para todos os trabalhadores, sejam eles servidores públicos, servidores privados ou autônomos, nos termos das emendas apresentadas. Por quê? Porque conforme foi discutido semana passada, e segundo a intenção do projeto, que é um projeto que versa sobre saúde pública, o trabalhador, seja ele motorista ou trocador, seja ele servidor público, seja ele empregado da empresa de ônibus, seja ele um taxista, um mototaxista, ele, em contato com uma pessoa doente,
ele vai contrair aquela doença e vai propagar a doença pela sociedade. Então, o objetivo do projeto, só para deixar isso claro para todos os vereadores, é a imunização de todos, seguindo o calendário de vacinação do Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde ele define um calendário. E em relação às seguintes doenças: gripe H1N1, gripe influenza, meningite e hepatite, em relação a essas 4 doenças. E ele autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com essas empresas, mas aí vai entrar dentro da margem de atuação do Executivo de discricionariedade, ou seja, havendo disponibilidade dessas vacinas na rede municipal de saúde, e caso seja do interesse do município, ele vai poder celebrar um convênio com essas empresas e disponibilizar a vacinação para esses trabalhadores. Mas, se não houver esse convênio, as empresas particulares, os trabalhadores particulares vão ter que se vacinar por conta própria. Se essa lei for aprovada, ela estabelece a obrigatoriedade de que todo mundo seja imunizado a partir do próximo calendário de vacinação, seja com o auxílio do município ou sem auxílio do município. O projeto do vereador Fernando é que os trabalhadores estejam imunizados. Só para esclarecer esses pontos, porque são alguns pontos que me parece que haviam ficado em dúvida. Sob o ponto de vista jurídico, não há nenhuma ilegalidade no projeto e nem nas emendas apresentadas, estando aptos à discussão e deliberação. Retoma a palavra, presidente. O projeto de lei número 12 de 2020 está em discussão. Caso os senhores vereadores queiram manifestar, peçam a palavra. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, vereador Reginaldo. Boa tarde a todos. Na primeira discussão, eu me abstive de estar pronunciando nesse projeto, que eu estava querendo ver algumas ponderações e algumas foram colocadas pelas emendas. A questão do primeiro do objeto do projeto é que todos os trabalhadores sejam imunizados, né? Então, portanto, todos vão ter que apresentar suas carteiras de imunizações, né? E ao órgão. E quem fará a fiscalização dessas carteiras desses profissionais de imunização? É um ponto. O outro ponto é quando fala, no artigo 6º, que no mínimo ele deverá ser vacinado com as vacinas de gripe, influenza, hepatite e meningite. Quando nós falamos de hepatite, nós temos na rede pública a hepatite B, e não é fornecida a hepatite A, somente para algumas idades. Quando se fala em meningite, nós temos vários tipos de meningites que têm vacinas contra elas, e nós não temos todas. Uma dose da meningite que começou a ser vinculada agora, a meningite ACWY, é R$ 280 cada dose. Então, eu vejo que tem algumas lacunas nesse projeto, né? Mas acabou que o procurador disse que esses custos vão ter que ser arcados pela pessoa particularmente, né? Então, os custos são altos. Em relação a esse convênio com o município, as vacinas elas são disponibilizadas, na verdade, pelo Ministério da Saúde. O município ele faz a gestão da aplicação das vacinas. Não é ele que faz a compra das vacinas. Então, depois tem até que ver isso legalmente. Se eu poderei pegar uma vacina, que é uma gestão do Ministério da Saúde, e decidir para quem eu vou disponibilizá-la. É uma questão legal para ser olhada depois, né? E outra questão é o seguinte, quando eu tenho a questão da carteira de imunização, colocando dentro do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, nós temos as vacinas relacionadas às crianças, né, o adulto e ao idoso, né? Então, dependendo da idade, no caso eu sou quase um idoso, eu não recebi a vacina de meningite B. Então, se eu for motorista, eu vou ter que tomar a vacina de meningite B, né, quando o meningococo C. E também vou ter que tomar a meningite. Então, por um levantamento por alto, eu vou gastar no menos R$ 1.500 a R$ 2.000 para que eu me torne imune a todas essas vacinas, né? Quando você coloca que no mínimo tem que ser essas vacinas de meningite, tá? Então, essa é uma questão, assim, como projeto do vereador Fernando, às vezes ele faz essa discussão em relação a isso, a essas lacunas
que a lei deixa vaga. Fica vaga essas questões. Pois não, vereador. Vereador Reginaldo, quero te parabenizar. Você está na área da saúde aí como enfermeiro, então isso é uma informação muito importante que você acabou de nos dar aqui, porque realmente, para mim, isso estava passando despercebido, porque não é da minha área. Né? Então, essa sua observação aí eu acho muito prudente, né? E realmente, se isso tivesse sido discutido na reunião anterior, poderíamos ter apresentado uma outra emenda nesse sentido também, até com Vossa Excelência assinando. Mas fico aqui só parabenizando, porque justificar para o pessoal do YouTube que está nos assistindo aí que não é descuido nosso, é falta de informação na área de medicina, que não nós temos, graças a Deus, nós temos você aqui que está por dentro desse assunto e pode nos alertar sobre essa falha no projeto. Então, retorno a palavra, mas sugerindo, então, que seja, como eu falei, quando eu e o time Aritaca apresentamos a emenda, era simplesmente para deixar o projeto mais claro, mais, né, para a gente poder identificar quem que seria vacinado realmente. Então, com o intuito nessa finalidade, né, vereador time Aritaca, eu acho que esse quesito de saber quem que seria vacinado foi preenchido pelas duas emendas, mas não os tipos de vacina que está de uma forma não explícita, né, está de uma forma assim, muito subjetiva. Então, parabenizo Vossa Excelência e até sugiro que o projeto seja cada vez melhorado, porque a lei tem que ser clara, tem que ser bem explicada para que não haja falha e não haja dúvida. Retorno a palavra, muito obrigado, vereador. Mas o projeto ele é muito bom. A gente só precisamos discutir né, passar para o idealizador do projeto, vereador Fernando, para ver como que nós poderemos pontuar legalmente para que a gente não deixe essas brechas amplas, né, no projeto, realmente cercar essa questão dessas vacinas realmente. Né? Retorno a palavra. A palavra continua com os vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Por favor, então. Senhor presidente, também quero te parabenizar, agradecer o vereador Reginaldo também por levantar os números, que isso é muito importante, né? Uma vez que se apresentou o projeto, então esclareceu a mente em melhoria do seu próprio projeto, começando pelo Cláudio e o time Aritaca, e o Reginaldo também levantou uns números muito importantes também. Eu vou aproveitar só o momento de parabenizar, né, o seu projeto, até quando da reunião passada, né, a gente viu o debate sobre algumas dúvidas, e eu achei muito interessante, porque às vezes quando você tem alguma ideia, algum pensamento de fazer algum tipo de melhoria, às vezes a gente não tem aquela clareza total. Quando o assunto estava em pauta, eu lembrei, não, é uma coisa óbvia, mas difícil para a gente às vezes perceber, né? Uma das melhores maneiras de se neutralizar contaminação, né, doenças contagiosas, é se inibir o portador, né, ou aquele que mais, aquela pessoa que mais tem contato com mais pessoas. E realmente é uma das formas mais eficazes que eu consigo ver através do transporte público, porque essa mesma pessoa que conduz no transporte, ela vai ter contato com diversas pessoas no mesmo dia, né? Muito interessante. Acredito que isso, com certeza, é de grande valia e vai inibir bastante, né, a contaminação de vírus, né, doenças transmissíveis. Retorno a palavra. A palavra está com o vereador Evandro. Dispensa formalidades. Dispensado. Isso aqui, parabenizando tudo, mas ver essas emendas também, muito plausível no contexto do projeto, mas que eu fiquei preocupado foi com o Reginaldo, do parágrafo 1º do artigo 4º. Tratando-se de trabalhador autônomo, os custos de imunização sejam suportados pelos mesmos. Eu que fica, assim, preocupado com a juridicidade de convidar o secretário de saúde, Reginaldo, para vir em casa, porque, igual você falou, o Ministério da Saúde disponibiliza certas vacinas, então você já não tem, acredito que não tem jeito de fazer um acordo com a empresa, né, Reginaldo? Acho que juridicamente, eu acho que não é viável, porque como que vão repassar isso para a prefeitura, sendo que já o Ministério já disponibiliza. Mas isso é muito viável, isso é algumas coisas que tem que chegar, foi discutido, vão trazer, né, Geraldo? Trazer melhorias. Eu sugiro ao presidente da casa trazer o secretário de saúde aqui, pegar alguma coisa para ele explicar melhor para a gente, o que é viável, o que não é,
para ficar as coisas melhor para a população. Porque senão depois fazer igual o vereador, o colega Mauri, depois que bateu o martelo, Maurilo, se ficar alguma coisa para trás, aí já não tem como voltar. Aí se pudesse convidar o secretário de saúde para dar uma explicação, fazer uma revisão no projeto, ficaria agradecido. Retorno a palavra. Vereador Evandro, você quer pedir o sobrestamento ou vista, porque na próxima reunião, se o projeto passar, tem que usar a tribuna. Então, acredito ter que pedir uma vista desse projeto aí, para convidar o secretário de saúde. Antes de pedir vista, presidente, se eu decretar isso, eu podia deixar mais em discussão. Com a palavra, vereadora Jani. Na ordem, presidente. Com vontade. Em primeiro lugar, quero te parabenizar pelo projeto. A ideia do projeto é maravilhosa, né? É uma necessidade da população. Parabenizo também o Reginaldo, Cláudio Tolentino e o Tim por ter já colocado as emendas, ter colocado as observações. E aqui, já que nós vamos continuar estudando, esse debate é sempre muito rico, tem duas preocupações, para quem puder já ajudar a pensar, e você que é o autor do projeto, de repente já tem em mente. Quando o Evandro falou, eu quero colocar de uma forma que a minha preocupação é que as vacinas são disponibilizadas pelo governo e o município apenas tem o poder de gestão. Então, isso é uma preocupação, porque ela já tem um calendário oficial, né, Reginaldo? E esse calendário, será que poderia ser alterado? Será que tem possibilidade de negociação? E ainda uma preocupação maior, diante da nossa discussão anterior, devido à empresa de transportes aqui de Cláudio, se a empresa tiver que gastar, assumir financeiramente para pagar essas vacinas, acho que ela vai embora mais depressa, né? Porque vai gastar muito mais, né? Então, eu acho que nós temos que achar um caminho. A ideia do Evandro foi bacana, de chamar o secretário de saúde para ver o que o sistema público vai disponibilizar, vai ajudar para que a lei já seja feita de forma que possa ser atendido, sem também exigir muito das empresas, porque, de repente, vai começar a pagar para trabalhar também, né? Muito obrigada. Retorno a palavra. Vereadora, essas doenças que eu coloquei aqui no projeto, que seriam para fazer a vacinação, são as doenças que eu imagino que sejam as mais graves. Por isso eu citei essas doenças e colocando no mínimo essas doenças. Essa questão de valor, se a empresa vai acabar indo embora por causa do custo, eu acho que é mais importante a imunização do pessoal do que manter a economia da empresa. Vereador Evandro, você quer pedir a vista do projeto? A vista do projeto, eu peço que o presidente, que peça o nosso secretário de saúde, possa dar mais informações sobre o projeto. O pedido de vista do vereador Evandro ao projeto de lei número 12/2020 foi deferido por essa presidência. E solicita à Secretaria da Casa que convide o secretário de Saúde para estar presente na próxima reunião das comissões. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrados os trabalhos e convoco o senhor Zé Dias para a reunião conjunta ordinária das comissões, prevista para acontecer no próximo dia 8, às 15 horas, neste mesmo local. Caso a reunião venha a ser desmarcada, os senhores serão informados com a devida antecedência. Agradeço a presença e desejo uma boa tarde a todos.